Estamos de volta e voltamos também a falar agora sobre a alta do IOF. Para isso, eu chamo agora Marília Fontes, economista-chefe da Nord, que já está aqui comigo. Muito boa tarde para você, Marília, minha querida. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda sempre aqui na nossa programação. Obrigada, Débora. Adoro falar com você. Ah, minha querida Marília, vamos lá. Esse danado desse IOF que andou mexendo bastante aí, né, com o mercado desde o último finalzinho, né, de semana. O governo recuou, Marília, né, dessa proposta inicial em aumentar o IOF sobre crédito, mas ainda avalia medidas compensatórias nesse momento para essa perda de arrecadação. Como que você interpreta essa insistência na lógica arrecadatória que o governo tem adotado via tributos indiretos, especialmente em um momento em que a gente ainda não tem certeza sobre a aceleração ou não da atividade econômica do país? Pois é uma troca de papéis enorme, né? Você aumentar a arrecadação via IOF. O IOF ele foi criado, na verdade, para equilibrar a oferta e demanda de crédito e de operações de troca de moeda. Então, se você tivesse um fluxo muito grande para um lado ou para o outro, você podia ter o IOF como fator de regulação de oferta e demanda para evitar volatilidade muito grande nas transações. E a ideia não é arrecadar, é regular, né? É equilibrar. Então, na verdade, você desvirtuou completamente o IOF e a intenção dele. Isso gera uma incerteza enorme. Você tem várias empresas e negócios que foram criados exatamente se aproveitando do fato de você não ter custo nenhum de transação ou custo muito baixo para levar o dinheiro daqui para cá ou para fazer uma operação de crédito. E no momento que você muda as regras no meio do jogo, você gera incerteza. Então a gente viu, né, quando as medidas foram anunciadas, o câmbio aí desvalorizando, foi num momento que tinha muito investidor estrangeiro se interessando pelo Brasil, e eu acho que isso faz com que eles tenham um pé atrás. Então acho que essa medida foi muito mal colocada, né? Você tem que regular o fiscal não pelo IOF, mas por tantos outros gastos que deveriam ser reduzidos. Agora, e Marília, bom, o IOF tem um forte efeito regressivo e tende a afetar famílias de forma desproporcional, principalmente, na verdade, até mais do que famílias, né? Claro, empresas também que dependem prioritariamente de financiamento, de crédito, enfim. Como que essa escolha se alinha ou colide, né, nesse momento, com o discurso de justiça fiscal e de estímulo de crescimento do próprio governo, né? Ele fala bastante sobre justiça fiscal, ao mesmo tempo que fala também de estímulo ao crescimento, quando a gente tem, por exemplo, a nova indústria sendo discutida, debatida, né, fortemente impulsionada, incentivada pelo atual governo. Mas como manter uma nova indústria, uma nova industrialização diante de um cenário de crédito mais caro e que impacta diretamente o setor, né? Ou seja, como que essa escolha se alinha ou se colide, na tua visão? Exato, ela se colide. Você tem um momento de taxas de juros já muito altas por conta de uma Selic a 14,75, e com isso as pequenas e médias empresas e as grandes empresas também sofrendo, né, com a rolagem das suas próprias dívidas, e neste momento de alta da Selic ainda um aumento do IOF. Então, certamente é uma política cíclica, né, e não anticíclica. Então, realmente, você atrapalha aí qualquer tipo de melhora na capacidade produtiva, na capacidade da economia se financiar, e piora ainda mais um desaquecimento econômico que já vem por um aumento da Selic. Então, é uma medida bem distorcida mesmo, e que fique claro, ela não melhora de forma alguma o equilíbrio da renda ou a disparidade de renda, ela é arrecadatória e, na minha visão, com um objetivo bem claro, né, que é se contrapor a esses gastos que foram anunciados à medida que a gente se aproxima da eleição. Então, de forma alguma,
elas equilibram a renda e equilibram qualquer coisa que não aquele orçamento e aquela meta de orçamento que tem que ser cumprida versus as medidas que foram anunciadas. Agora vamos lá, Marília. Para além de tudo, essa questão desse aumento do IOF tem alimentado uma tensão agora entre Congresso e Executivo, né? Inclusive com um movimento forte ali por parte de oposição, já protocolando projetos para poder retirar a execução desse aumento dessa alíquota do IOF. Caso isso seja realmente, definitivamente descartado, quais caminhos mais eficientes o governo poderia adotar para tentar compensar essas perdas fiscais sem penalizar crédito, consumo? Eu sei que a gente fala muito sobre cortes o tempo inteiro, mas parece que durante todo esse tempo o governo não entende essa solução ou não encontra caminhos para fazê-lo, ou seja, qual que seria, então, uma estratégia tendo tirado, então, esse IOF definitivamente de cenário? Olha, o corte de gastos certamente é uma política, mas é uma medida que é mais difícil no Brasil, né, por diversos motivos. Mas uma política que foi adotada diversas vezes nos últimos anos, e é uma política com baixa eficiência no que se propõe a fazer, é o reajuste de salário mínimo e de gastos com o funcionalismo como um todo, e com a Seguridade Social, reajustes acima da inflação. Quando você tem, por exemplo, os aposentados e pessoas que ganham salário mínimo sendo reajustados acima da inflação, com um ganho de poder de compra, digamos assim, é uma política muito ineficiente, porque você tem, primeiro, os aposentados, que não estão mais na capacidade produtiva, ganhando um reajuste acima da inflação. E depois você tem aproximadamente aí 20% da população empregada, digamos assim, realmente ganhando aí e sendo impactada por medidas como o reajuste do salário mínimo. Você tem muita gente acima que ganha acima do salário mínimo, você tem as pessoas que simplesmente não entram na CLT, né, não entram no mercado formal, e você tem os inativos, que acaba sendo um efeito de bola de neve. Então, é uma medida que custa muito para os cofres públicos, tanto federação quanto os estados, e do ponto de vista de equilibrar renda, ela é completamente ineficiente. Então, se você simplesmente fizer os reajustes apenas pela inflação, você já abre com o tempo um espaço no orçamento que pode ser utilizado, por exemplo, para outros tipos de investimentos. Então, essa é uma política que já resolveria bastante coisa e, infelizmente, todo ano a gente tem uma pressão muito grande por reajustes de salário mínimo acima da inflação. Verdade. Bom, minha querida, quero muito agradecer o teu tempo aqui conosco, sempre muito bem-vinda por aqui. Conversamos com a Marília Fontes, economista-chefe da Nord. Marília, muito boa tarde, até uma próxima. Obrigada, Débora, um excelente dia para vocês. Para você também, tchau, tchau.